Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui sobre alguns temas que estão aí sendo assunto nos últimos dias, né, em relação à política brasileira, né? As viagens do Lula, por exemplo, a questão do Bolsonaro aí, né? Da possível prisão aí dele, né? E da questão também relacionada à postura da grande mídia, né, em relação a algumas falas do Lula, né? E assim, gente, tem algumas coisas que eu acho que são muito preocupantes, né? Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre essa questão das viagens do Lula, né? Essa reaproximação do Lula com o Mercosul, né? Eu sempre falei desse tema do Mercosul, da importância que é o Mercosul, né? A gente vê aí o tanto de bobagem que a grande mídia já falou e atualmente também fala algumas em relação a essa questão do Mercosul, né, de como se dá ali a questão dos acordos, né, e a mídia distorcendo tudo, sem explicar exatamente como é isso, de fato. E mais uma vez a gente vê esse repeteco, né, que foi uma das coisas que deu muita base para o bolsonarismo. Então a gente está vendo a grande mídia novamente plantando a semente do que acabou dando origem ao Bolsonaro e vai dar origem ali a uma outra figura de extrema direita. O discurso é praticamente igual, né? Então a gente pode já esperar algo desse tipo, né? Infelizmente é isso que é a grande mídia, né, gente? Enquanto na prática o que a gente vê é justamente a falta que fez, né? Os acordos que o Lula fazia com praticamente todas as nações do mundo, né? Então esses acordos comerciais são muito interessantes, são muito importantes, são muito oportunos para o Brasil, né? Foi um dos alavancas que o Brasil deu na sua economia foi graças a isso durante o governo Lula, né? As suas fortes relações comerciais, né? Com a América Latina, com o BRICS, né? O Lula está tentando ali fazer uma intervenção nessa questão relacionada à China, né? E ao Uruguai, né? E eu acho que o Lula ele vai conseguir fazer isso muito bem, porque o Lula é mestre nisso, né? Então, assim, realmente a gente pode esperar isso, né? Então, outro ponto, né, que a gente tem visto também em relação a essa fala do Lula em relação ao Temer, né? E eu acho que o Lula está absolutamente certo em expor isso. Eu acho que as pessoas elas têm que ter consciência do golpe no Brasil. Acho um dos grandes erros que muitas vezes é cometido no país é justamente de deixar passar algumas coisas. Eu acho que a gente não deve deixar passar, a gente deve expor as coisas, sim. E uma dessas coisas é o golpe que houve no Brasil, né? Isso não pode passar despercebido, isso tem que ser conscientizado em relação às pessoas, né? E eu acho que o Lula está corretíssimo em fazer isso, né? A postura da grande mídia, em grande parte pelo menos, né, em relação a essa questão de defender o Temer, lógico que que demonstra o compromisso que a grande mídia tem até hoje com o golpismo, né? Não foi simplesmente naquele período, é até hoje. E além disso, né, a gente vê aí o quanto algumas figuras da extrema-direita ainda estão na grande mídia, né? Pegar o caso da CNN, por exemplo. Lá tem um comentarista que era da extrema-direita, né? Não só um, né? Eu estou citando um aqui, mas que foi um dos que compilou um dos livros do Olavo de Carvalho, né? Compilou em livro uma série de artigos, de coisas escritos lá do Olavo de Carvalho, e que é o Felipe Moura Brasil, e depois disse que não sou olavista, não sou bolsonarista. O discurso do cara é justamente ficar tentando equiparar o Bolsonaro ao Lula, né? E não só ele, mas a própria CNN de modo geral vem criando aquele mesmo discurso que deu origem ao bolsonarismo, que é um discurso do golpismo, né? Então a gente vê claramente um remake da grande mídia em relação a isso, né? Infelizmente
a grande mídia brasileira ela não tem um compromisso com o jornalismo sério, né? Eles têm um lado e esse lado é contra nós, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter total consciência, né? E é absurdo, né? A gente vê, por exemplo, um tipo de discurso, por exemplo, dizendo o Lula precisa pacificar e tal. E quando eles falam pacificação, eles falam pacificação com o bolsonarismo, né? E o Lula não deve pacificar com o bolsonarismo, né? Então, esse discurso que eles criaram, essa ideia de pacificação, né, é uma ideia completamente absurda. Não se pacifica com o fascismo. A gente tem que se rivalizar com o fascismo. Não faz o menor sentido você se dizer uma pessoa democrática e você dizer, não, vamos aderir ao fascismo, não, vamos fazer uma parceria com o fascismo. Isso é um absurdo total, né? Então, assim, você vê como a mídia, e eu sempre falei, toquei nesse ponto, né, como a mídia ela estava já, né, e iria continuar passando um pano para o Bolsonaro. E é justamente por isso, né, entrando no outro tema, né, que eu não acredito muito que o Bolsonaro vá ser preso muito em breve, né? E na verdade o STF já vem trabalhando aí para que o Bolsonaro não seja preso, para que o Bolsonaro seja simplesmente, como é que eu posso dizer assim, que ele não possa se eleger, né? Ele fique inelegível. É isso que eles querem fazer, né? Tornar simplesmente o Bolsonaro inelegível. Isso é um absurdo total, gente. Bolsonaro cometeu diversos crimes, não há nenhum precedente, nenhum motivo assim para que o Bolsonaro ele não seja punido. É um absurdo total essa impunidade, né? Então a gente deve sim fazer uma pressão para prisão do Bolsonaro, né? Não tem essa de não vamos prender ele porque se prender vai ter uma comoção, vai ter isso, vai ser aquilo. É engraçado, né? Porque quando foi o Lula não tinha esse discurso não. A mídia não tinha esse discurso, o STF não tinha esse discurso. Não vamos prender o Lula porque vai gerar um... Não, entendeu? Então, assim, isso é absurdo, isso é ridículo, gente. Isso é a coisa mais ridícula que tem. Quando foi para prender o Lula sem prova nenhuma, eles prenderam, passaram por cima de tudo quanto era lei. E agora, o Bolsonaro, tendo cometido diversos crimes, eles não querem punir o cara, não querem prendê-lo. É ridículo, né, gente? Então, assim, a gente tem que sim lutar pela prisão do Bolsonaro, né? Infelizmente, eu acho que ela não vai vir logo, mas a gente tem que lutar para que ela venha algum dia. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, gente, com essas narrativas, né, que vão sendo criadas aí, né, pela grande mídia e até por alguns setores da esquerda mesmo, né, em relação a essa questão do Bolsonaro. E sim, gente, o Bolsonaro tem que ser punido, né? Não faz sentido a gente ver uma punição a certas pessoas aí, certos bolsonaristas, porque estão falando uma determinada coisa, sendo que o Bolsonaro cometeu diversos crimes durante sua gestão e não ser punido. Não tem o menor sentido, né? Que o chefe maior não seja punido, né? E é isso que muita gente está aí articulando para fazer, inclusive o STF, né? Então a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que sim lutar, pressionar em prol da prisão, da punição do Bolsonaro. Então é isso, gente. Eu acho que é esse os temas que eu queria trazer para esse vídeo, né? E até mais.